Boa tarde, eu me chamo Marcelo Scudeleri, eu sou diretor de operações do Unisal Americana, e também professor do curso de Direito do Unisal de Americana. Fico muito feliz em compartilhar com vocês essa primeira experiência. O assunto é extremamente importante, atual, e hoje nós vamos fazer a nossa primeira mesa redonda virtual, né, se podemos chamá-la dessa forma. O propósito dessa mesa é conversarmos um pouco sobre as recentes mudanças na legislação trabalhista, especialmente por meio de medidas provisórias editadas há algumas semanas, que causaram um forte impacto aí nos contratos de trabalho. Medidas provisórias essas que foram motivadas pela pandemia que hoje nós vivemos. De início, eu gostaria de agradecer, em especial, os coordenadores dos cursos de Direito do Unisal de Americana, o professor Kleber, o coordenador do curso de Direito do Unisal de Campinas, o professor Dorival, coordenador do curso de Direito do Unisal de Lorena, o professor Bruno, e também o coordenador do curso de Direito do Unisal de São Paulo, Unidade de Santa Terezinha, professor Maurício. Também gostaria de agradecer a nossa pró-reitoria de extensão, na pessoa do professor Antônio Wardson, que viabilizou a realização desse bate-papo, dessa mesa redonda virtual. Em nome dele, do professor Antônio Wardson, também cumprimento e agradeço a reitoria do Unisal. A ideia, até com o apoio, com o fomento da reitoria, é que a gente faça outros encontros, se possível, todas as semanas, para discutir essas mudanças legislativas que o Brasil está vivenciando por causa da pandemia. Apresentar os professores que hoje vão dividir a tela com a gente, né, que vão dividir aí a noite com a gente. A proposta desse trabalho é envolver os 4 cursos de Direito do Unisal, em Campinas, Americana, Lorena e São Paulo. E por isso a gente chamou um professor de cada casa, né? Um professor de Campinas, um de Americana, um de Lorena e um de São Paulo. Então, nessa linha, nós também dividimos os assuntos na área trabalhista em 4 partes. Então, a primeira abordagem de hoje vai ser feita pelo professor José Alberto Barbosa Júnior. O professor José Alberto é advogado, ele é mestre em Direito pelo Unisal de Lorena e é professor de Direito do Trabalho do Unisal de Lorena. Ele vai fazer a primeira abordagem de 15, 20 minutos, falando da constitucionalidade das medidas provisórias e abordando de maneira especial as ações diretas de inconstitucionalidade que estão tramitando no STF. Comentei com ele há pouco, e se ele preparou a apresentação dele ontem, hoje ela já está provavelmente desatualizada. Tão rápido que as demandas estão surgindo. Logo depois da fala do professor José Alberto, a gente vai ouvir a fala do professor Roberto Pellini. O professor Roberto Pellini também é advogado, também é mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ele é professor do curso de Direito do Unisal de São Paulo. Ele vai falar especificamente, também por 15, 20 minutos, da suspensão temporária do contrato de trabalho. Logo em seguida, vem o professor Sandor Zapata. O professor Sandor é advogado, mestre pela Unesp de Franca, e é professor do Unisal de Americana, professor do curso de Direito do Unisal de Americana. O professor Sandor vai falar sobre a redução temporária da jornada de trabalho. E, por fim, encerrando aí o debate, a gente vai ouvir o professor Marcelo Schoff, que é professor do curso de Direito do Unisal de Campinas. Ele é mestre em Direito pela Unimed e juiz de trabalho na 5ª Vara do Trabalho de Campinas. Então, sem mais delongas, e agradecendo a participação de todos, também cumprimentando, porque estou vendo aqui a presença de alunos,
de ex-alunos, tanto do Unisal de Campinas, de Americana, e tenho certeza, a gente também tem alunos aqui do Unisal de Lorena e do Unisal de São Paulo, e de outras instituições de ensino. Então, sejam muito bem-vindos, e a gente fica muito feliz com a participação de vocês. Eu estou acompanhando o chat, né, com as mensagens de vocês. Se vocês quiserem alocar ali perguntas, questões, façam ali no chat, e no final, depois que os professores Alberto, Roberto, Sandro e encerrando o professor Marcelo Schoff falar, aí a gente faz um bate-papo com as perguntas que vocês estão colocando. Tudo bem? Então, sem mais delongas, eu já vou passar então a fala para o professor José Alberto Barbosa Júnior, advogado, mestre em Direito pelo Unisal, professor de Direito do Trabalho do curso de Direito do Unisal de Lorena. Ele vai fazer a primeira abordagem, que é a discussão da constitucionalidade dessas medidas provisórias que impactam a legislação trabalhista. Professor Alberto, é com você agora. Muito obrigado. Eu que agradeço, Marcelo, parabenizo primeiramente aí pela iniciativa tão louvável aí de abordar assuntos ricos num momento de crise como essa que nós estamos enfrentando e que tão relevante, né, para os alunos e ao mesmo tempo para todos aqueles profissionais que estão envolvidos com essa situação, né? Então, acho que a iniciativa foi muito boa e eu tenho certeza que tudo isso será muito rico para todos nós, né? Vamos lá, começando a falar sobre essa questão da constitucionalidade das medidas provisórias e essas ações diretas de constitucionalidade que estão aí em andamento, principalmente sendo propostas por partidos políticos contrapostos aí, né? Então, acho que isso é relevante a gente trazer à tona para que a gente possa discutir se de fato tudo isso tem uma validade jurídica, está respeitando a nossa Constituição Federal ou não. E o interessante, eu comecei, de fato, fazendo um estudo, até mesmo através dos cientistas políticos que nós temos hoje, discutindo as formas de adotar, aí, de respeitar, né, um Estado democrático de direito dentro deste período do coronavírus 19, né? E, vejam, os dois cientistas políticos, como Tom Ginsburg e Mila Verdeseng, elas identificaram 3 maneiras, né, normativas por meio das quais as democracias têm lidado com essa crise do Covid-19. Vejam, a decretação do estado de emergência, constitucionalmente previsto, é a primeira forma, né? O manejo da legislação, que já existe, pois os direitos que estão sendo absolutos, os direitos civis, eles podem ser, no caso, restringidos, o que também será passível de revisão judicial, queira ou não, esses direitos que nós estamos vendo aí hoje nas medidas provisórias sendo editadas, e o uso, né, de uma nova legislação de emergência, voltado para esse período específico. Nos casos dos estados em que as leis existentes não autorizam os poderes necessários para o combate à epidemia, o que demanda uma delegação de poderes executivos especiais. Então, esses dois cientistas políticos trouxeram à tona essas 3 formas de lidar com a crise enfrentada por conta da epidemia que nós estamos aí vivendo mundialmente, né? E a conclusão que se chega é que no Brasil nós estamos adotando esse sistema misto. 2 formas estão sendo adotadas pelo nosso país, como nós já sabemos. Entre o segundo e o terceiro modelo, queira ou não, o manejo aí da legislação que já existe, nós estamos lidando com a legislação da própria CLT, da nossa própria Constituição, nós estamos lidando com as próprias normas que já temos, e o uso, né, dessa nova legislação de emergência. E é exatamente neste caminho que o Brasil vem adotando. E não vejo uma inconstitucionalidade nas medidas provisórias que estão sendo adotadas pelo governo federal, até mesmo porque estas medidas provisórias, eles encontram uma barreira na própria Constituição Federal. A Constituição Federal, ela se protege. Quando a gente verifica a Constituição Federal, ela resiste à não demanda de uma reforma, nós sabemos disso. A própria Constituição Federal traz essa proteção de qualquer reforma a ela, nós sabemos disso. E também abordando o estado de necessidade, né, como nós podemos identificar,
que nós temos como exemplo a adoção de medidas urgentes e excepcionais, que é o próprio Instituto da Medida Provisória. Nós sabemos disso, está previsto na Constituição Federal essa possibilidade. Então, diante dessas situações que nós estamos enfrentando, nas medidas provisórias, não observamos nenhuma irregularidade que acaba afrontando a nossa Constituição Federal. E, claro, todos os excessos existentes em qualquer medida provisória, nós temos o Congresso aí nacional para poder observar, restringir, impedir que isso seja realmente voltado, né, para a lei. Então, nós estamos num período justamente provisório, onde isso tudo será ainda estudado, será analisado com cautela. E o STF, como você mesmo disse agora no começo, né, da apresentação, o STF ele já vem restringindo algumas questões. Ontem mesmo, né, bem recente aí, como bem alertado aí por você no começo, nós tivemos uma grande mudança na medida provisória, onde ele coloca que a empresa ela pode sim ser responsabilizada, né, diante de uma epidemia que foi de algum funcionário que de repente adquiriu o coronavírus trabalhando. Então, há sim a possibilidade do nexo causal. Então, não foi descartada essa possibilidade. Então, isso foi fantástico, porque, de fato, leva para a empresa ainda essa responsabilidade de cuidar deste trabalhador, de proteção a este trabalhador. Vai ao encontro dos princípios do direito do trabalho, vai ao encontro da dignidade da pessoa humana. Nós sabemos que a Declaração Universal dos Direitos Humanos traz essa proteção a todo e qualquer ser humano, não basta qualquer trabalho, o trabalho ele deve ser digno, deve ser um trabalho que dignifica a pessoa humana. Então, por isso, em uma época de crise, nada mais do que necessário que o empregador, dentro da sua qualidade, do poder de demanda que ele tem, ele deve sim se responsabilizar pelos cuidados com seus empregados, observando, claro, os EPIs, observando todas as normas de saúde e segurança do trabalho. É obrigatório, realmente, que o empregador ele tenha essa precaução. E, ao mesmo tempo, os auditores fiscais do trabalho não devem simplesmente ter uma adoção orientativa, não apenas de orientar o empregador como fazer, mas sim observar aquele empregador que não esteja representando corretamente os seus empregados, não esteja protegendo efetivamente este colaborador, ele também ser responsabilizado por isso. Então, foi muito bacana a recente decisão do STF ontem, alterando esses requisitos da medida provisória. Então, nós observamos que todo o excesso, tudo aquilo que vai contra os princípios do direito do trabalho, tudo aquilo que vai contra as normas dos direitos fundamentais, a dignidade da pessoa humana, nós, graças a Deus, nós temos aí um STF e, ao mesmo tempo, um Congresso que se responsabiliza por observar essas questões. Então, diante dessas necessidades, eu penso, né, observo, eu como advogado, como professor, tenho visto que os três poderes eles precisam se unir nesse período atípico. Não podemos combater de fato, não, o legislativo ele está exagerando em algumas questões, o executivo está puxando de repente para algum lado mais político, enfim, não podemos criar intrigas e crises naquela crise maior que já existe. Então, nós precisamos, neste momento, observar aqui uma comunicação maior entre os três poderes, a ponto de que saia desse período de uma forma satisfatória, de uma forma tranquila, minimizando os impactos. Eu costumo dizer, inclusive, para meus alunos e clientes, nós sabemos que nós estamos passando por um período que não podemos exigir nada, nós temos que entender que todo mundo está perdendo. Nós estamos num período de perda. Nós sabemos disso. Nós estamos passando por um período terrível de perdas, né? Em que todos estão sofrendo com essas questões. Não consigo identificar algum ramo econômico, né? Um ramo do mercado que esteja saindo de uma maneira favorável neste período da crise.
Então, diante dessas situações, observar que os três poderes precisam se unir a ponto de que, olha, os excessos nós vamos então ponderar para que a gente consiga enfrentar este período epidêmico, isso é necessário. E eu acredito que as medidas provisórias, elas vêm deixando a gente louco, né? Cada dia uma novidade que a gente vem encontrando aí através dessas edições, dessas normas, mudanças, enfim. Mas isso tudo é porque nós nunca passamos por um período assim, né? Nem imaginávamos passar por isso. E, logicamente, que a nossa legislação, ela também não estava completamente pronta para enfrentar um momento como esse. Até mesmo porque o período econômico, ele é completamente diferente de quando a edição de uma norma poderia ser colocada, né? Voltando para esses episódios. Então, nada mais do que necessário que essas medidas provisórias elas sejam realmente adotadas, observando as lacunas, observando os momentos propícios, as necessidades. Para vocês terem uma ideia, né? Nós estamos até hoje, pela agência do Senado, né? Nós observamos que estamos com 29 medidas provisórias, tratando tanto de sistemas econômicos, trabalhistas. Todas essas medidas que estão sendo impostas aí pela presidência, claro que dentro delas nós encontramos alguns erros, algumas normas que fogem um pouco dos princípios do direito do trabalho, é fato isso. Nós encontramos alguma situação ou outra que está infringindo algum direito fundamental, mas é lógico que nós temos que pensar que isso tudo será lapidado. Isso tudo está sendo também corrigido por aqueles que estão nos representando perante o próprio STF aí. Então, temos, de fato, que acreditar que esse período ele será ultrapassado e a medida provisória ela se faz necessária realmente para enfrentar esse momento. Mas até a aprovação, até a conversão em lei, nós temos muito caminho pela frente, onde que, de fato, tudo isso ele poderá ser revertido. Mas, lembrando bem, né, eu gosto muito de sempre citar Habermas, principalmente num período como esse. Por que Habermas? Habermas, nós sabemos que ele defende muito, né, o agir comunicativo. Quando aquele que está demandando uma legislação para aquele destinatário precisa se colocar também no lugar daquele que receberá aquela ordem, no lugar daquele que receberá aquela norma. Então, é interessante, né, que o governo federal ele também tenha uma abertura um pouco maior para dialogar entendendo aquele destinatário da norma, entendendo aquele que sofrerá por este período epidêmico, que está sofrendo. Então, sair de trás da norma para recebê-la, entendendo como que, de fato, eu vou, então, trabalhar com aquilo que está sendo normatizado, isso é fundamental. É fundamental. Eu até coloquei uma citação aqui de Habermas que fala exatamente disso, né? Vou fazer, inclusive, a leitura aqui para vocês, né? Inexistindo a possibilidade de uma discussão dialética sobre os temas fáticos, não há um discurso funcionando de forma plena, o que inviabiliza o filtro das contribuições dos diversos atores, a construção lógica e a aceitação racional. O procedimento democrático deve fundamentar a legitimidade do direito. Ou seja, para que um Estado democrático de direito ele, de fato, tenha efetividade com aqueles que fazem parte deste Estado, faz necessário que aconteça esse agir comunicativo. Faz necessário que o diálogo ele esteja presente na sociedade, onde aquele que determina a norma, aquele que impõe a norma, ele possa também ouvir aquele que recebe a norma. Isso é fundamental,
nós teremos menos lacunas, nós teremos uma sociedade mais livre e democrática, onde, claro, os impactos eles serão muito menores. Então, acredito que esse seja um caminho que a nossa sociedade deve seguir. Infelizmente, nós temos aí um governo, né, um federal, que ele, de fato, ele segue, né, um militarismo que muitas vezes acaba não ouvindo muito os destinatários, mas é claro que eu penso que é necessário sempre nós ficarmos atentos a essas questões para orientar os nossos clientes, nossos alunos e a todos aqueles que estão, né, sofrendo com essa situação, a ponto de abrirmos os olhos para essa mudança que se faz necessária. Tá bem? Espero ter contribuído aí com vocês dentro desse meu tempo que se extingue, né, até mesmo passa um pouco aí do limite, mas acredito que este seja o caminho e estou aberto aí para a gente poder discutir um pouco mais. Muito obrigado. O Unisal agradece a intervenção do professor José Alberto Barbosa Júnior, que é nosso professor do curso de Direito do Unisal de Lorena. Dando sequência, eu já gostaria de passar a palavra para o colega professor Roberto Pellini Júnior, que é nosso professor do curso de Direito do Unisal de São Paulo. O professor Roberto vai falar sobre a suspensão temporária do contrato de trabalho. Roberto, por favor, fique à vontade. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Professor Marcelo, em primeiro lugar, agradecê-lo pelo convite, parabenizar o Unisal pela iniciativa, agradecer também o professor Maurício Manso, que me fez o convite, nosso coordenador, e o tema bastante interessante, bastante utilizado, o tema que vem à tona, é a questão da suspensão do contrato de trabalho. Em primeiro lugar, aqui para ser didático com os nossos alunos, essa suspensão não é aquela suspensão que está prevista no 476A, para qualificação. Então, não é aquele layoff que a gente estuda em aula. Aqui a gente teve uma decisão inédita, a medida provisória, de forma inédita, tratou desta suspensão porque a maioria dos locais de trabalho está fechada. Então, começa por aí. Você imagina que uma loja do shopping que vende roupa está completamente fechada. Então, a princípio, quando a gente passou a analisar, primeiramente, a medida provisória 927, a gente viu que ela trouxe aquele malfadado artigo 18, que foi revogado no dia seguinte pela medida provisória 928, que somente tratava da suspensão. Ok, o empresário precisa suspender o contrato porque não está vendendo. Imagine as agências de viagens, por exemplo. O mundo inteiro está parado, ninguém voa para lugar nenhum, ninguém viaja para lugar nenhum, eles não estão vendendo. Ok, mas o que a gente faz com o empregado? Simplesmente vamos deixá-lo em casa e ele não vai receber nada, porque até então, pela medida provisória 927, era o que se esperava. Então, quando a gente analisa a suspensão temporária do contrato de trabalho prevista pela medida provisória 936, a gente consegue verificar que ela tem por intuito a proteção do trabalhador e também equilibrar o empregador, porque ele consegue suspender o contrato nesse período mais crítico, que ele não está podendo trabalhar no ápice da crise. Em contrapartida, e em decorrência da função social da empresa, ele precisa oferecer algo. O governo, a gente vai ver que o governo está oferecendo algo que é o pagamento do benefício. Mas o trabalhador, o empregador também vai oferecer algo que é a garantia de emprego. Então, quando a gente vai analisar o artigo 8º, eu didaticamente dividi em alguns tópicos, em alguns tópicos aqui sobre
o que a gente pode entender da suspensão. Primeiro, a legislação previu que a suspensão está limitada a 60 dias, 30 prorrogáveis por mais 30. Podem ser 2 períodos sucessivos de 30 dias. E garantiu a estabilidade. Então, o empregador goza dessa suspensão, porque nesse período ele não tem o ônus, em parte, a gente vai ver que depende da empresa, em parte ou totalmente, de realizar o pagamento, porque muitas vezes sequer a empresa está aberta, sequer ela está trabalhando e o faturamento pode estar a zero ou próximo de zero, mas em contrapartida, após esse período de 60 dias, ela precisa garantir o emprego desse empregado por mais 60 dias, por igual período. Se ela decidir suspender por 30, então, assim que ele retornar desses 30, ele tem mais 30 dias de garantia de emprego. Se ele ficar 60, ele tem o período da suspensão, que ele não pode ser demitido, e mais 60 dias de garantia de emprego. Então, nesse momento, a gente vê uma via de mão dupla. É óbvio que a empresa está se beneficiando e justamente porque, como eu disse, em alguns casos está faturando zero, em outros casos não pode receber esse empregado. A gente vê no exercício da advocacia que às vezes a empresa até está numa função que consegue trabalhar. Entretanto, a gente tem os empregados do grupo de risco, a gente tem empregados que não podem estar lá nesse momento. Tem fábricas que estão produzindo, que são ligadas à construção civil, mas o empregado não pode estar lá nesse momento. Então, encontrou-se uma solução que é razoável para as duas partes. Então, primeiro pilar que a gente encontra é o prazo e a garantia de emprego. Prazo de até 60 dias e garantia de emprego. O segundo pilar, que eu não vou me aprofundar muito na questão do acordo individual ou coletivo, porque o professor Marcelo vai tratar desse assunto posteriormente, é a necessidade expressa de acordo. Porque se a gente fizer um cotejo novamente com o artigo 18, que era previsto pela medida provisória 927, que foi revogado, ele não falava na necessidade expressa, ele falava que poderia ser acordado individualmente. Então, isso pode ser acordado individualmente então, agora a gente tem a necessidade expressa do acordo individual para aqueles empregados com salário inferior a 3.135 ou para aqueles com salário superior a R$ 12.201,12 e que tenham diploma de nível superior. E aí o professor Marcelo vai falar mais, mas só para a gente verificar que houve aquela celeuma, é necessário ou não a intervenção do sindicato, e tivemos a decisão do STF na semana retrasada a respeito. O outro pilar que a gente encontra é que o empregado afastado fará jus ao recebimento do benefício emergencial de preservação de emprego e renda. Então, caberá ao governo federal arcar com 100% do valor que seria devido ao empregado a título de seguro-desemprego. Então, o empregado que firma, que pactua, lembrando que se é pacto, ele tem que aceitar. O empregado pactua a suspensão temporária do contrato de trabalho, vai receber fundos do seguro-desemprego, respeitando-se a tabela do seguro-desemprego. Então, ele vai receber um valor máximo de R$ 1.813,03 se ele tiver um salário médio de R$ 2.666,29. E vai seguindo aquela tabela do seguro-desemprego, como se fosse receber seguro. Se ele tiver renda inferior a R$ 1.599,61, 80% do salário nominal.
se ele tiver salário de entre 1.599 e 2.666,29. Então, 50% do que exceder a 1.599. Então, a gente vê que ele tem o benefício, o outro pilar que a gente tem aqui é justamente esse, o pagamento através do seguro-desemprego, levando-se em conta que, recebendo neste momento, isso não obsta que, ao ser demitido, quando possível, a qualquer momento após o término da estabilidade ou da garantia de emprego, ou respeitadas as condições para demissão com indenização, mesmo durante a garantia de emprego, e fazendo jus, ele receberá o seguro-desemprego. Ele não vai ter nenhum prejuízo se, no final do ano, terminando a garantia de emprego, a empresa decida que não é possível continuar com esse empregado. Ele vai continuar tendo direito à percepção do seguro-desemprego. Aqui é importante a gente citar que a lei limitou, a única questão é que a lei limitou o pagamento total do seguro-desemprego para aquelas empresas com faturamento, com receita bruta anual abaixo de 4.800.000. Para as empresas que faturam acima de 4.800.000, que são as empresas que têm faturamento considerável, que são aquelas que não são consideradas como empresas de pequeno porte ou microempresas, o governo vai arcar com 70% e o empregador é obrigado a manter o pagamento de 30% do salário do empregado. Então, ainda para essas empresas, ele precisa manter o pagamento de 30%. Importante citar que, durante a suspensão, o empregador suspende o contrato, suspende o pagamento de salário, mas continua tendo que pagar os benefícios ao empregado. Não recolhe verbas sobre o que ele vai receber do seguro-desemprego, mas continua tendo que manter os benefícios que foram concedidos ao empregado por determinação de convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho, ou aqueles concedidos por mera liberalidade, precisam ser mantidos, precisa continuar, que seja mantido o pagamento destes benefícios. Importante aqui citar também que é possível que o empregador faça o pagamento de uma ajuda de custo. Então, é possível que ele contribua com uma ajuda de custo, e essa ajuda de custo não sofrerá a incidência das verbas salariais. Então, o empregador faz o pagamento, se julgar necessário, de uma ajuda de custo, e a ajuda de custo não tem incidência das verbas salariais, não vai incidir sobre o 13º, sobre as férias, não será necessário recolher o FGTS e nem o INSS, nem o recolhimento previdenciário. E o empregado, se quiser, pode recolher sobre esta diferença durante o período da suspensão do contrato de trabalho. O empregador que resolver adotar, de comum acordo com o empregado, a suspensão do contrato de trabalho, precisa observar que, se não for cumprido à risca a determinação da medida provisória, é possível que haja a cessação da suspensão. Então, se o empregado prestar serviço, ainda que de forma parcial, ainda que de forma remota ou em teletrabalho, isso ficar comprovado, o empregador vai ser compelido a realizar o pagamento integral dos salários e das contribuições sociais que seriam devidas
durante este período, além de outras sanções que podem estar previstas em instrumentos coletivos de trabalho. Então, é período de suspensão, é período que não se realiza nenhum tipo de trabalho, sob pena de, posteriormente, ter que realizar o pagamento desse salário. E ele pode suspender, pode cessar com o requerimento formal para o retorno. Então, ele fez e ele já prevê no seu acordo que ele pode avisar com 48 horas de antecedência que ele vai voltar. Vamos supor que 40 dias após é possível o retorno. Então, ele pode avisar o empregado com 48 horas de que ele deve voltar ao trabalho. A suspensão também cessa pelo fim do período acordado ou pelo fim do período de calamidade. Sempre ele deverá retornar, quando não do término do contrato, em 2 dias corridos, em 48 horas. É importante a gente citar, já tive questionamentos nesse sentido, se a gente pode aplicar a suspensão aos contratos de aprendizagem e aos contratos por tempo determinado. Sim, é aplicável aos contratos de aprendizagem e é aplicável aos contratos por prazo determinado também. Então, é possível que se aplique ao contrato por prazo determinado e ao contrato de aprendizagem também. Na minha análise, para algumas funções, para algumas atividades econômicas, o que mais se adequa é a suspensão do contrato de trabalho. Porque, volto a dizer, a gente tem muita empresa fechada, a gente tem muita gente sem faturar nada e que provavelmente teria que fazer a demissão desses empregados. Então, levando-se em conta que é possível, nesse momento, suspender o contrato, utilizar-se de verbas do seguro-desemprego para manutenção posterior de emprego, no meu ponto de vista, é o melhor a se fazer na maioria dos casos, porque evitamos as demissões. Para os meus alunos, eu sempre falo, sempre utilizo da minha linha de pesquisa, que é a linha de pesquisa do capitalismo humanista, lá na PUC, que um retroalimenta o outro. Então, o empregador precisa do empregado e o empregado precisa do empregador. Para a gente sustentar o sistema, a gente precisa de ambos. Então, me parece que nós encontramos uma forma aqui de sustentar a atividade empresarial por esse período negro que nós estamos passando, e ela faz essa troca, ela mantém o empregado posteriormente e evita demissões. Então, nesse ponto de vista, me parece que nós conseguimos, a medida provisória conseguiu unir essas duas vertentes e colocá-los não em polos opostos, em colocá-los de maneira conjunta, entender que nós precisamos da atividade empresarial forte. Então, nesse momento, se ela tivesse que manter o empregado, provavelmente ela faria a demissão desse empregado, mas nós precisamos que o empregado tenha dinheiro para comer no mês que vem, porque é muito... você simplesmente, uma lei, uma medida provisória como a 927, que simplesmente previa a suspensão, mas não trazia nenhum tipo de sustentação para o empregado, não sustenta o próprio sistema econômico, tá? Então, também aqui, limitando o meu tempo, eu vou encerrando por aqui e me colocando à disposição dos que estão assistindo, de todos, para sanar eventuais dúvidas. Obrigado pela atenção. Ô, Roberto, é a gente que agradece a sua doação, a sua presença aqui, a sua partilha de conhecimento. Muito bacana também a abordagem
Reforço aí para aqueles que estão ouvindo, participando, que fiquem à vontade de colocar perguntas aí na barra de rolagem ao lado. Eu já marquei aqui algumas perguntas para fazer no final, da Desirê Torliano, que foi minha aluna no Unisal Campinas, do Caio Spar, que é meu aluno no Unisal de Americana. Também marquei uma pergunta aqui da Rita Albano, da Maria Lucente, da Natália, do Lucas. Tem coisa muito interessante para conversar ainda. Bom, depois a gente ouviu o professor Roberto, que é professor do curso de Direito do Unisal, lá de São Paulo. A gente passa a palavra agora para o nosso colega de Americana, o professor Sandor Zapata, professor do nosso curso de Direito do Unisal de Americana, vai fazer a nossa próxima abordagem, que é continuação da fala do professor Roberto. Quando o professor Roberto falava da suspensão temporária, o professor Sandor vai abordar a redução temporária da jornada de trabalho. Sandor, agradeço também você a participação, fique à vontade. Muito obrigado, professor Marcelo. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de, antes de começar minha fala, fazer alguns breves comentários, alguns breves cumprimentos às pessoas presentes. Então, começo agradecendo ao professor Marcelo pelo convite. Para mim é uma honra estar representando a nossa unidade americana, professor. Também gostaria de cumprimentar os coordenadores do curso que estão presentes, a pessoa do professor Kleber, que é o nosso coordenador lá de Americana. Então, fica feito aqui um agradecimento também por esse convite. Quero cumprimentar os ilustres professores que estão fazendo parte dessa mesa de debates, o professor Júnior, professor Roberto, professor Marcelo. Para mim é uma honra, uma satisfação conhecê-los e, ao mesmo tempo, discutir um assunto tão importante para nós, que é o direito do trabalho. E, por fim, quero cumprimentar a todos que destinaram um pouco do tempo da vida para poder estudar com a gente esses assuntos que envolvem as alterações trabalhistas, especialmente aos alunos, aos colegas de profissão, aos amigos que estão aqui nos prestigiando nessa tarde. Então, fica aqui uma saudação especial para vocês e o agradecimento por estarem participando dessa atividade acadêmica. Bom, para eu introduzir o assunto aqui, eu queria trazer algumas questões interessantes. Então, uma questão que eu estava levantando para poder fazer a minha fala é relacionada à situação de que é a primeira vez na nossa história republicana que a gente teve um conjunto de medidas adotadas pelo governo federal que promoveu alterações na legislação trabalhista tão grande como se nunca se viu na história. Então, essa é uma informação muito importante que vem lá do contexto histórico republicano. A gente não tem relatos de tantas alterações assim, legislativas trabalhistas promovidas pelo governo federal. Então, isso é uma questão que mostra a situação inusitada que nós estamos passando, nós estamos vivendo. O meu objetivo aqui na minha fala vai consistir em trabalhar a questão da redução temporária da jornada de trabalho, que foi instituída pela medida provisória 936 de 2020, e, ao mesmo tempo, eu queria tecer também alguns comentários sobre os impactos provenientes dessa alteração legislativa na trama das relações de trabalho, mais especificamente falando um pouco do contexto do trabalhador, como ele vai ser afetado por conta dessa alteração específica com relação à redução temporária, haja vista que o professor Roberto já trouxe as considerações com relação à suspensão do contrato. Então, eu queria dar uma ênfase para isso na minha fala. Bom, então, para isso, eu começo trazendo algumas questões envolvendo as regras gerais da MP. Então, lembrando que essa medida provisória ela foi instituída num período de relevância e urgência. Esse é um dos critérios constitucionais, como foi colocado pelo professor Júnior, e são importantes para que ocorra a expedição da medida provisória. Então, diante da pandemia, evidentemente, nós estamos num momento que empolga relevância e urgência, de modo que essa medida foi colocada dentro de um contexto adequado. Claro que numa situação de normalidade, nós temos as regras constitucionais que tratam do direito do trabalho. Então, a competência para legislar em matéria de direito do trabalho pertence à União, e segundo a Convenção 144 do OIT, que o Brasil ratificou, e que, portanto, é um tratado internacional de direitos humanos que foi incorporado minimamente com o status normativo supralegal, esse tratado internacional ele prevê um tripartismo, ou seja, a importância de um diálogo entre os atores sociais envolvidos. E isso acabou não acontecendo diante da urgência que trouxe a pandemia. Portanto, não houve
essa observância e nem era possível, né, de um diálogo efetivo como prevê esse instrumento que é a Convenção 144, que o Brasil ratificou e que faz parte. De todo modo, nós temos então a previsão expressa autorizando a redução proporcional da jornada de trabalho e, por via de consequência, o salário, porque uma vez reduzindo a jornada, o salário do trabalhador, por óbvio, também vai ser afetado. Então, a gente tem essa situação e, em contrapartida, a medida provisória, ela estabeleceu o benefício emergencial. Como o professor já comentou na explicação anterior, então o empregado ele vai fazer jus ao benefício, claro, desde que atinja algumas condições, alguns critérios. E é sobre esses critérios que eu queria estar comentando aqui com vocês brevemente. Eu fiz um levantamento dos principais critérios que envolvem a medida provisória e eu queria trazer aqui para vocês. Então, um dos critérios que é colocado, vocês estão me ouvindo? Não sei se caiu aqui a conexão. Todos me ouvem ou ainda ou não? Sim, Sandro, estamos te ouvindo sim, perfeitamente. Perfeito, a gente tinha dado um probleminha. Então, falando das condições, uma delas é a preservação do valor do salário hora de trabalho. Então, a remuneração do trabalhador é paga conforme o seu salário hora. A medida provisória ela fala que não pode haver uma alteração do valor do salário hora, de modo que essa condição remuneratória está mantida. Outra questão também, um outro critério, é o fato do prazo. O prazo aqui é de 90 dias que pode existir para que haja esse acordo que envolve a redução da jornada de trabalho. Então, o prazo é de 90 dias durante o estado da calamidade. Isso está sendo amplamente tratado e dito, né, e investigado por parte da autoridade até quando vai perdurar esse estado. Para que possa acontecer essa redução, é preciso um acordo, que pode ser individual ou coletivo. A medida provisória ela coloca como um dos critérios o fato de que haja uma antecedência mínima de 2 dias de encaminhamento da proposta ao empregado. O empregado tem que ter ciência dessa possibilidade de formalização desse acordo. E, como é obviamente falado, ela precisa ter a anuência e a concordância das partes envolvidas. Não pode o empregador, de forma impositiva, estabelecer essa redução. Então, tem que haver anuência do trabalhador para que ele haja, para que ele detenha validade. Com isso, vai ser instituído também uma condição para essa medida, uma garantia de emprego durante o período da redução. Então, exemplo, se o trabalhador ficar com a redução da sua jornada, depois, quando restabelecer a normalidade, ele vai ter mais 2 meses de garantia de emprego, portanto, totalizando 4 meses. Assim como acontece com a situação que envolve a suspensão, né? Muito parecida, como o professor já comentou antes, né, na apresentação anterior. E vão ter determinados percentuais de redução, e a medida provisória vai autorizar que aconteçam. Então, a gente tem 3 tipos de percentuais de redução autorizadas pela medida provisória, que pode ser pactuado por acordo individual ou acordo coletivo de trabalho. Quais são eles? A redução de 25%, 50% e 70%. Na situação da redução de 25%, ela pode ser firmada tanto por acordo individual ou acordo coletivo, e pode ser para qualquer empregado. Lembrando que essa redução, o valor do benefício que vai ser auferido pelo trabalhador vai ser de 25% do valor do seguro-desemprego, também como já foi falado antes. Já nas situações que envolvem a redução de 50% a 70%, se ela for ser instituída por acordo individual, o funcionário, se receber acima de 3 salários mínimos até 2 tetos do regime geral da Previdência Social, ele vai ter que ter ensino superior para poder validar esse acordo. Se ele não tiver, o único meio legal possível seria o acordo coletivo, e isso que acaba sendo recomendado. Tá? Então, essas são as principais características, as principais regras
trazidas pela medida provisória. É importante aqui também falar que essa situação da redução, ela vai ser necessariamente cessada em algumas hipóteses. Então, uma hipótese que vai ensejar o fim, o término do recebimento do benefício e, por que não dizer, da redução da jornada e do salário. Quando acabar o estado de calamidade, ele deixou de existir, o estado, por óbvio, vai ser encerrado também a redução da jornada e também o percebimento do benefício. Pode também se encerrar com a data que ficar estabelecida pelas partes. Então, a empresa firma lá um acordo individual com o empregado e pré-estabelece uma data de término. Então, essa data vai ser o fim, portanto, da redução. E, por último, é possível também que haja, né, a do acordo individual ser encerrado com a comunicação do empregador sobre a sua decisão de antecipar o fim da redução. Então, a medida provisória deixou a cargo do empregador poder estabelecer o término dessa redução. Vai ficar ele poder fazer isso, bastando que comunique o empregado seu, e isso vai estar devidamente colocado como o término, né? Então, essas são as situações legais mais importantes, mais relevantes que eu queria comentar com vocês. Também queria aqui trazer na minha fala, né, algumas questões que são interessantes e que envolvem a parte constitucional e também as disposições da CLT com relação à força maior. Por quê? Porque a medida provisória, né, não só essa medida provisória, como outras medidas provisórias que também versam sobre as alterações e as flexibilizações trabalhistas, ficou reconhecido que seria possível a situação da força maior. O coronavírus, o Covid representa uma situação de força maior. Isso ficou expressamente reconhecido. E diante desse quadro, algumas empresas fizeram alguma análise ou consultaram seus advogados, seus representantes, para tentar buscar medidas antes da medida provisória ser expedida, visando que promovesse uma redução do salário. E, para isso, muitos empresários se socorreram ao artigo 503 e 504 da CLT, que falam da força maior. Nesse dispositivo que eu estou mencionando aqui, o 503 e o 504 da CLT, há a previsão para que aconteça a redução do salário diante da força maior, limitado até 25%. Então, antes da MP, alguns empresários já estavam pretendendo fazer o uso da redução do salário e justificando na força maior que está no artigo 503. Ocorre que essa situação acabou sendo muito questionada na prática, sobretudo porque esse dispositivo foi considerado por vários doutrinadores e vários estudiosos do direito e ele não foi recepcionado pela Constituição de 88, na medida em que a Constituição trata das hipóteses de redução do salário. E há um dispositivo na Constituição que expressamente diz que a redução do salário ela poderá ser admitida, mas mediante negociação coletiva. De modo que essa norma do 503, lá da época em que foi instituída a CLT, ele não teria sido recepcionado pela nossa Constituição de 88. Então, esse é um entendimento que prevalece. De todo modo, né, o que nós tivemos? A situação trazida pela medida provisória, né, autorizando a redução do salário, mas, como eu falei, fixando ao valor do salário hora. Então, essa foi uma forma de contornar essas discussões jurídicas que estavam tendo, e por isso que ela acabou sendo instituída. Tá? Mas é bom lembrar que essa situação toda, né, não passou imune a críticas. Nós tivemos a ação direta de inconstitucionalidade número 6363, que teve, inclusive, uma liminar decidida pelo ministro Lewandowski, que questionava a questão da importância do sindicato participar no processo do acordo coletivo e da negociação coletiva. Mas o cerne da questão foi que essa ADIM também questiona a inconstitucionalidade das disposições que permitem a redução do salário e da jornada. Então, eu antes de fazer a apresentação, eu fui olhar a petição inicial da ADIM, e lá a gente verifica que há um trecho questionando a afronta à disposição da CLT, o artigo 7º, que trata dessa questão, permitindo a redução somente mediante
negociação coletiva. Então, o segundo entendimento aí de quem ajuizou a ação é no sentido que haveria uma violação à Constituição Federal. Tá? Então, a matéria está judicializada, mas tudo indica e tudo sinaliza, o professor Júnior também comentou isso, que a situação vai ser no sentido de dar validade à medida provisória nesse aspecto material, né? Também temos uma questão aqui envolvendo o assunto, que é bem recente, e no dia 24 de abril foi expedida a portaria 10.486 de 2020, do Ministério da Economia. Nessa portaria foram disciplinados o processamento e pagamento dos benefícios emergenciais. O que nós temos? Inúmeros pedidos sendo formulados para o Ministério da Economia para que possa reconhecer o benefício a esses trabalhadores. Então, diante dessa situação, o Ministério da Economia expediu essa portaria, que obviamente não é lei, é uma portaria, é algo que regulamenta os direitos, é algo que organiza a atividade interna do Ministério da Economia, mas estabeleceu algumas disposições sobre a situação da redução da jornada. E era sobre isso que eu queria também comentar um pouquinho aqui com vocês. Por quê? Lá ficou estabelecido, no artigo 4º, inciso 2º, que o benefício emergencial não será devido ao empregado com redução proporcional de jornada de salário ou suspensão de contrato e tiver o contrato celebrado após a data da vigência em vigor da medida provisória. Qual foi o objetivo? Se a intenção do governo era fazer um programa que fosse preservar o emprego e o empresário contrata após a medida provisória e já vai determinar a suspensão ou a redução da jornada, na verdade não está havendo propriamente uma proteção, né, ao emprego, né? Então, eu acho que o entendimento estatal foi dessa linha, foi alinhado com a finalidade do programa, e por isso que foi instituído essa disposição. Então, com base na portaria, que não é lei, mas é um instrumento que a gente tem aí para operar o direito, a gente pode dizer que, nessas circunstâncias, contratos posteriores à medida provisória, não será possível o benefício, a postulação do benefício perante o Ministério do Trabalho e Emprego. E outra questão também que ficou colocada lá é que os contratos, os acordos pactuados, tanto os coletivos como os individuais, eles vão poder ser alterados a qualquer momento. Basta que o Ministério da Economia seja devidamente informado para que possa tomar medida de cessação, cassação do benefício. Tá? Então, isso pode sim vir a acontecer. Então, essas são as partes normativas que eu queria fazer esses breves comentários. E para finalizar aqui minha fala, eu queria colocar um tópico que, como eu falei, meu objetivo também é tratar dos impactos que essas alterações vão ensejar na relação de trabalho. Então, eu queria discutir algumas questões, né, e trazer para o nosso debate, para o nosso aprofundamento, né? A medida provisória, ela fala que os recursos que vão ser custeados, este programa e esse benefício, vão ser os recursos da União, né? E lembrando que o seguro-desemprego, ele é financiado pelo FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, cuja arrecadação é feita pela PIS e PASESP, né, que são contribuições do empregador. Então, o que nós temos? O Estado, por meio dessa política, está colocando recursos públicos para poder mitigar os efeitos, os impactos do coronavírus nas relações de trabalho. Com isso, colocando parte desses recursos para o trabalhador ter direito ao benefício. E o que é importante colocar, corroborado com a fala que foi feita agora? E o trabalhador, agora no ano de 2020, como ele vai receber de acordo com o seguro-desemprego, ele vai poder receber no máximo 5 parcelas no importe de R$ 1.813, né, reais, e proporcional ao percentual que ele faz jus. Então, esse vai ser o máximo que o trabalhador vai efetivamente conseguir auferir com isso. Aí eu fui dar uma pesquisada, né, para enxergar um pouco mais dos impactos disso sociolaborais, e eu acabei achando aqui, gostaria de dividir com os colegas, né, uma nota técnica elaborada pelo DIEESE. A nota técnica é a 232. Ela foi elaborada no dia 3 de abril, em que é feito um estudo da taxa de reposição do benefício emergencial para a redução da jornada e salário. Então, o DIEESE fez esse estudo, detalhado,
né, fazendo uma projeção dos valores devidos. E aí, o que nós temos com relação à redução da jornada? Que o trabalhador que recebe o salário mínimo, R$ 1.045, né, se ele tiver a redução mais o benefício, ele não vai ter nenhum prejuízo na sua renda. Ele vai ter 100% de taxa de reposição. Então, ele não vai ser, em tese, afetado no que diz respeito ao seu poder aquisitivo, tá? Porque com a ajuda do Estado, ele vai estar com toda a sua renda normalmente, conseguindo superar essa situação. Acontece que quando esses valores vão aumentando, ou seja, o salário nominal bruto vai subindo de R$ 1.500, R$ 2.000, é uma pena que eu não estou conseguindo projetar aqui, seria interessante até projetar, né, a tabela para vocês irem analisando juntos. Mas depois, quem quiser, é só dar uma olhada nessa nota técnica que é bem interessante. Então, conforme os salários vão aumentando, R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 2.500, a partir de R$ 2.600, o que nós temos? Uma taxa de reposição que não consegue efetivamente conter, né, esse poder aquisitivo do trabalhador. Para vocês terem uma ideia da situação mais drástica, uma pessoa que recebe um salário nominal de R$ 12.000, se ele tiver uma redução da sua jornada de 70%, ele vai ter 41% de desconto da sua renda, do seu poder aquisitivo. Então, isso é um dado bem grande. E o que eu consegui concluir analisando isso? Que o empregado que supera R$ 2.600, o prejuízo, né, da sua renda é bem considerável, é bem elevado. Tá? Então, tudo isso, analisando a questão e colocando aqui a minha conclusão sobre a situação, é que a parte dos trabalhadores que recebem o salário mínimo vão conseguir afetar, vão conseguir superar essa situação, haja visto que não vão ter um impacto imediato nas suas rendas. Porém, boa parte dos trabalhadores do Brasil, né, vão acabar sendo afetados com isso, no que diz respeito ao poder aquisitivo e a própria condição familiar em que ele está inserido. Né? Eu fiz também um levantamento perante o IBGE, e lá fala, nesse informe do IBGE, que a renda familiar urbana, no período de 2017 a 2018, né, a renda familiar urbana gira em torno de R$ 5.600. Né? E quando um trabalhador recebe mais de R$ 2.666, que é mais ou menos essa média, isso vai estar imediatamente afetando a sua renda familiar. Então, a gente vai sentir efetivamente, perceber, a partir desses dados, desses números, que há realmente um enfrentamento por parte do trabalhador e que ele vai estar suportando e vai estar sofrendo os efeitos da pandemia. Tá? Esse foi o olhar que eu quis trazer mais na ótica do trabalhador. Evidentemente que o empresário também está sofrendo muito com isso. Né, os cortes que muitos empresários tiveram que fazer, eu tenho relatos que perderam 50% da sua movimentação, do seu giro, né, nas empresas. Então, isso é um dado também muito expressivo. E todos estão sofrendo. Nessa percepção de direito econômico, direito financeiro, a gente sabe que o sistema funciona como uma roda. Se tem desemprego, não tem como comprar produtos, a economia fica sensibilizada, as relações de consumo ficam estremecidas, isso tudo vai afetar o trabalhador, que presta serviço, que coloca bens, né, para que serem comprados, que sejam adquiridos. Então, tudo funciona como uma roda. A ideia do governo foi mitigar esses efeitos. Mas eu posso concluir, Marcelo, dizendo que realmente o trabalhador, a partir dessa renda, né, é consideravelmente de R$ 2.600 e poucos reais, é considerável e ele vai estar sofrendo os efeitos da pandemia. Tá? É dessa forma que eu queria então concluir. Essas são minhas breves considerações e para mim foi uma honra, eu estou muito feliz de fazer parte dessa mesa de debates e vou ficar aberto aqui para as considerações. Quem quiser comentar alguma coisa, eu fico à vontade. Então, Marcelo, te devolvo a palavra. Muito obrigado, viu? Até mais. Muito bacana, professor Sandor, agradeço a sua fala, a sua abordagem, está muito bacana, muito contente de ver tanta gente querida, alunos e ex-alunos participando aqui, fazendo perguntas interessantes, que a gente vai discutir no final, espero que dê tempo. Agradeço o Sandor mais uma vez
Agora a gente vai começar a última fala, né, que é um assunto também muito complicado, tenso, que é a discussão da formalização desses contratos de supressão, de suspensão de jornada por acordo individual ou acordo coletivo. Eu vou passar a palavra para o nosso colega, o professor Marcelo Schoff, que é professor do curso de Direito do Unisal de Campinas e juiz do trabalho da Quinta Vara. Marcelo, meu caro, fique à vontade. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Obrigado pelo convite. Agradeço ao professor Dorival também pelo convite para integrar essa mesa de debates. E cumprimento a todos os professores que me antecederam e os demais coordenadores e aos alunos que nos ouvem. Aqui o tema realmente é de sentar, estudar e refletir com muita cautela. E isso nós estamos fazendo em todos os campos. No judiciário nós estamos nos reunindo, trocando ideias, fazendo debates, integrando esses debates com a AB, com alunos, com as várias, o Ministério Público, todos os interlocutores que precisam colaborar na construção de uma saída para essa situação. A gente, ao falar de acordo ou convenção coletiva de trabalho, se a gente faz acordo individual, tem que envolver o sindicato em negociação coletiva, a gente está tratando aqui nada mais, nada menos do que segurança jurídica. Quando veio toda a polêmica, iniciando pela MP 927, depois a 936, com a primeira decisão do Lewandowski em relação de uma forma precária, houve uma instabilidade, né? O empresário que estava já caminhando para fazer suas negociações coletivas, suas negociações individuais, adiantando-se a isso, tomou um susto, né? Como dizem por aí, a gente não morre de tédio aqui. A gente vai ter uma mudança gigantesca, os empresários mudando de postura, alterando estratégia de gestão, né, todo mundo fazendo as suas, então chegamos num momento de instabilidade. E só para fazer uma breve retrospectiva,
Marcelo, voltamos, Marcelo. Então, tá bom. Se agora me escutam bem, eu prossigo com a parte da negociação coletiva e já vou direto ao assunto. A ideia é analisar os principais pontos das duas medidas provisórias em relação ao que exige acordo individual, ao que exige acordo coletivo de trabalho, acordo ou convenção coletiva de trabalho, e a forma de operacionalizar isso. Vamos começar pela medida provisória 927. Né? Essa medida provisória, logo no artigo 2º, nos traz um protagonismo, aliás, essa medida inteira, ela traz um protagonismo do acordo individual, de um certo modo preocupante. Ele fala que durante o estado de calamidade pública, que se refere ao artigo 1º, o empregado e o empregador poderão celebrar acordo individual escrito e coloca uma finalidade específica, a fim de garantir a permanência do vínculo empregatício, e aí a questão mais polêmica, que terá preponderância sobre os demais instrumentos normativos, legais, negociais, respeitados os limites estabelecidos na Constituição Federal. Ufa, pelo menos a Constituição Federal salvou aí, né? Algo que, no mínimo, a gente esperava, mas não precisava estar aí, mas traz polêmica. O que será esse limite da Constituição Federal? Será que colocaram, a doutrina já está chamando isso de maxi-flexibilização, ou seja, o que a gente tinha de flexibilização era o brinquedo que a gente estava utilizando anteriormente, com a CLT reformada e tudo mais. Agora nós estamos falando de uma maxi-flexibilização, uma espécie de dispositivo com poder de Grayskull, que pode fazer tudo o que for em objetos até então inimagináveis para flexibilização. Os limites da Constituição Federal. Será que eu posso imaginar, então, que num estado desse, por acordo individual, eu poderia estabelecer que não vai ter mais cartão de ponto? Será que eu poderia disciplinar o sono das pessoas? Nós temos aí nos estabelecimentos de saúde a possibilidade de 12/36, com a extensão disso para que a pessoa dobre. Ou seja, o interjornada da 13ª hora, ele fica viabilizado, né, no âmbito da saúde. Ou seja, eu estou disciplinando efetivamente questões mais profundas que a gente não mexia antes ou não imaginava mexer, com uma parcela estatutária do contrato de trabalho. Né? Então, vamos analisar. Essa maxi-flexibilização tem limite? Né? Como que é o controle que a gente vai fazer isso? Os limites são, naturalmente, da Constituição Federal. Mas, como a gente sabe, a Constituição Federal ela não se analisa em tiras, né? Isso o Eros Grau já falava. A gente não pega e tira um dispositivo da Constituição Federal e fala isso ofende o artigo 7º, inciso X ou Y da Constituição Federal. Por quê? Nós estamos falando aqui em vários valores e princípios constitucionais que estão envolvidos e têm que ser sopesados, inclusive a manutenção do emprego, a ideia do pleno emprego, todos os princípios da liberdade econômica também. Tá? Mas esse dispositivo, a 927, é importante colocar que ela dispensa em vários momentos inúmeros pontos a ideia do próprio acordo individual. Por exemplo, artigo 4º, alteração de regime presencial para o telepresencial. O empregador decide. O empregador determina e a mudança e o retorno. Isso de um certo modo, passa longe de qualquer ideia de acordo. Está colocado dentro de um poder potestativo. Ele decide e já produz efeitos pela mera manifestação de vontade. A antecipação de férias, ela está sendo colocada, está aqui no artigo 6º, que o empregador informará a antecipação de férias. É claro, ele ressalva, olha, se for para período futuro, aí sim você tem que ter a negociação coletiva. Então, eu queria deixar claro com esses pontos que a gente trabalha antes do acordo individual coletivo com vários pontos da 927 que dispensam até
o acordo pelo empregador ou com o empregado, basta a simples comunicação, a decisão unilateral. Antecipação de feriado não religioso. O empregador decide, não tem acordo nenhum. Se for religioso, o empregado tem que concordar. Regime especial de compensação de jornada, este sim, expressamente por acordo individual formal. Então, está no artigo 14, uma compensação através de banco de horas excepcional, num prazo de até 18 meses após o encerramento da calamidade, com uma ressalva expressa de que o saldo de horas ele pode ser compensado independente de ajuste coletivo ou individual. Isso tudo na MP 927. Tá? Como eu falei, o artigo 26, ele traz uma prorrogação de jornada para o estabelecimento de saúde mediante acordo individual também. E olha só a envergadura da flexibilização. Ele pode trabalhar, como eu disse, entre a 13ª e a 24ª hora. Ele pode dobrar jornada, ele pode dobrar o plantão na área de saúde. A 12/36 ela é originária da prática da área de saúde, mas nesse sistema veio quase que uma permissão de sacrificar alguns por muitos, né? A ideia de colocar a saúde dos trabalhadores da saúde expostos, a saúde exposta de uma maneira que antes a gente não imaginava sequer de forma coletiva para validar algo disso, e veio uma situação de excepcionalidade. Eu não estou aqui querendo criticar ou falar da inaplicabilidade dessas medidas provisórias, mas eu quero mostrar a envergadura da situação, até porque algumas medidas de cautela que quem vai ter que aplicar isso, orientar, são importantes, né? Se você adotar algumas medidas, como as relacionadas à saúde e segurança do trabalhador, se você sair aí com uma foiteza para aplicar tudo, você gera um passivo trabalhista inimaginável, né? Já pensou você dar uma orientação para o seu cliente no seguinte sentido: não precisa mais fazer exame admissional, fica tranquilo aí. Beleza, aconteceu um acidente de trabalho e seu empregado não teve a aptidão colocada. Ou daqui a pouco você faz um exame admissional de um empregado que estava são e saiu da sua empresa, e você faz o exame quando ele está na outra empresa, com o meio ambiente da outra empresa, com o agente nocivo da outra empresa, e você está absorvendo tudo isso. Aquela ideia de que no direito a gente tem que usar o bom senso, agora ela ficou potencializada à enésima potência, né? Não é porque está aí que é para usar. A gente tem que pensar muito bem aquilo que vai ser feito. Algumas possíveis discussões sobre os acordos individuais da 927, né? De uma maneira bem rápida. Vai ter discussão sobre vício de consentimento. E eu acho que isso a gente mesmo, no judiciário, tem que ter uma ressalva bem grande. O vício de consentimento, numa relação assimétrica, como é a relação de emprego, ele, de um certo modo, é presumido no caso de prejuízo. Está aí o artigo 468, o princípio da renunciabilidade, que todo mundo conhece na vertente clássica do Américo Plá Rodrigues, mas você agora tem que ter alguma ressalva em relação a isso, porque se você considerar que o receio de perder o emprego impede a livre vontade, a manifestação válida da livre vontade do empregado num acordo individual desse, você está quase que criando uma presunção absoluta de vício de consentimento, e eu acho que isso a gente não pode autorizar a interpretação. Não é? Ainda existe aqui na MP, temos que pensar também, desculpa, mais um detalhe que é importante. Quem que pode usar essa norma? Né? O professor Homero, magistrado da 2ª Região, fazendo uma apresentação sobre esse tema, ele citou um exemplo emblemático. Será que a empresa de álcool gel pode usar essas medidas? Né? Será que a gente pode validar? Quem que é o destinatário dessa norma? Isso tudo tem que ser muito bem ponderado. A gente vai solucionar, por isso que eu falei, no âmbito da hermenêutica, muita coisa, e menos no campo da constitucionalidade. Tá? Passando para a MP 936, ela institui, então, o benefício emergencial, a redução
de preservação do emprego e da renda, a redução proporcional de jornada e salário e a suspensão temporária do contrato. O artigo 7º, ele traz para a gente esses percentuais de 25%, 50% e 70%. Aliás, para quem tem toque, eu tenho, por exemplo, esse percentual de 70% me incomoda ao máximo, né? Você tem 25%, 50%, de repente dá uma quebrada, parece pegadinha de examinador de concurso para colocar em prova objetiva. Uma coisa, mas tem suas justificativas aí dentro dos precedentes legais. Esses 3 percentuais, eles podem ser, esses 3 percentuais específicos, por acordo individual escrito, 25%, 50% e 70% na redução proporcional de salário e jornada. Os outros percentuais que fogem a esses patamares específicos, a esses percentuais cravados, eles precisam ser objeto de ajuste coletivo. A ressalva que é feita, que também autoriza o ajuste individual ou coletivo, ou seja, é possível acordo individual, já foi mencionado pelos colegas que me antecederam, que é o pessoal com salário igual ou inferior a 335, e, numa segunda hipótese, o pessoal com nível superior e salário superior a 2 vezes o teto de benefício da Previdência, 12.200 e uns quebrados. Bom, já tem gente interpretando que quem tem nível superior não precisaria receber mais do que o teto. Isso foi separado em 2 partes específicas, portanto, o nível superior e o salário superior ao dobro do teto são requisitos cumulativos dessa segunda hipótese que autoriza acordo individual. Não vejo como colocar, não sei se todos visualizam isso, mas é um paralelo mais flexível, é um paralelo daquele hipersuficiente que já estava retratado na nossa CLT após a Lei 13.467. Também a negociação coletiva, então, tirando esses parâmetros, ela é obrigatória, tirando essas 2 faixas, ela é obrigatória, com uma única ressalva que o artigo 12, parágrafo único da MP 936 faz, que é a redução de jornada e salário de 25%. Nesse ponto, ela ressalva que não é necessário. Tá? Em relação à suspensão do contrato, nós temos no artigo 8º a suspensão também com os mesmos patamares, que dispensa, por acordo individual escrito, tanto a redução quanto a suspensão é por acordo individual escrito, e isso é dispensado quando eu estou falando daquelas 2 faixas, tal como eu já tinha na redução de salário e jornada de forma proporcional. Tá? Então, para quem não está nessas faixas, tem que ter a negociação coletiva. Bom, em relação ao ajuste para o benefício emergencial e a ajuda compensatória, aquela que o empregador pode pagar, ela vai ser definida, essa ajuda compensatória, tá? Percebam que ela não está nas hipóteses do benefício especial, da redução de jornada e salário e da suspensão do contrato. Ela não está nas 3 hipóteses do artigo 3º. Essa ajuda compensatória ela pode ser por acordo individual ou negociação coletiva. Isso está no artigo 11, parágrafo 1º dessa medida. Então, não se aplica nessa ajuda compensatória aquela ideia de quem recebe menos de 3 e tantos, tem diploma. Isso não se aplica para ajuda compensatória. Esses parâmetros, eles servem somente para as 3 hipóteses previstas no artigo 3º. Né? Volto a falar, benefício especial, redução de jornada e salário e suspensão do contrato. Tá? Uma coisa que é importante que podem questionar é falar, como é que nós vamos fazer assembleia para a negociação coletiva no momento que o povo não pode sair de casa, né? Que ninguém tem restrição de comunicação, restrição de deslocamento, como que faz? O artigo 11
o artigo 17, aliás, ele coloca que poderão ser utilizados meios eletrônicos para atendimento dos requisitos formais, né? Além de reduzir os prazos que a CLT fixa para negociação coletiva. Não sei se sara muito, ajuda, mas não sei se sara muito, porque determinadas categorias, falar em acesso eletrônico para ter uma manifestação realmente idônea da vontade da Assembleia, não é tão simples assim. Mas, de um certo modo, foi aquilo que se colocou, né? E a possibilidade no artigo 11, parágrafo 3º, de renegociar e adequar os termos no prazo de 10 dias da MP. Tá? É interessante em relação à negociação coletiva, e já para finalizar, a decisão que já foi comentada do Supremo, a tendência, concordo, que é de manter a exigência de negociação coletiva e questão individual, né? E, de qualquer forma, o que se pode falar em relação a isso? Cuidado com a boa-fé objetiva. Tudo que for fazer de acordo individual, atentar para a boa-fé objetiva. Boa-fé objetiva talvez seja o funcionário do mês aí que nas 2 últimas décadas deveria pelo menos estar no quadrinho de toda a empresa para quando faz essa negociação, porque isso na nossa interpretação de validar ou julgar vícios dos acordos que forem apresentados vai ser talvez o fiel da balança. Então, é isso, de forma objetiva, aquilo que tinha sido colocado. Também agradeço o convite e me coloco à disposição para os debates que se façam necessários aí. Muito obrigado. Marcelo, nós que agradecemos, sem dúvida, nós que agradecemos. Aliás, o Unisal que agradece muito os professores José Alberto, o professor Roberto, o professor Sandro e, finalmente, o professor Marcelo. Eu queria saber dos meus colegas se dá tempo da gente fazer 1, 2 perguntas, porque já são 6h30 e creio que muitos, inclusive alunos, daqui 30 minutos iniciam as aulas, né, ainda na modalidade remota. Talvez fosse o caso de 1, 2 perguntas, o que vocês acham? Roberto, Sandro, Marcelo, Barbosa? Por mim, tudo bem. Tenho aula às 19h também. Olha, muito rapidamente, não quero tomar muito tempo. Marquei várias perguntas de alunos, ex-alunos. Vou fazer uma que eu achei muito interessante, que foi colocada pelo aluno Denner Longo, e a Letícia também fez. Vou aproveitar uma pergunta da Letícia Faccioli, ambos são alunos do Unisal de Americana. E aí, quem quiser responder, abra o microfone e fale. Eles perguntam se o empregado que recebe insalubridade, acho que inclui periculosidade, pode deixar de receber esse adicional em home office, né, enquanto ele está em teletrabalho. E aí eu vou entrar na dúvida da Letícia Faccioli. Nesse mesmo caso, o empregado em home office, ele deixa de receber alguns auxílios, como, por exemplo, auxílio transporte, já até que ele não vai ter que fazer o deslocamento entre a residência dele e o local de trabalho? Bom, eu vou passar uma opinião rápida, aí sem prejuízo da complementação pelos colegas aí. Para mim, insalubridade e periculosidade, naturalmente, é salário e condição. O salário e condição, ele é devido enquanto perdurar a condição. Se saiu do ambiente insalubre ou perigoso, sem ignorar o prejuízo salarial, se saiu para melhor, né? Esse é o entendimento. Então, não há uma aplicação do artigo 468 da CLT em relação à inalterabilidade contratual lesiva, não há um direito adquirido, na minha concepção, e assim que ele voltar, ele vai ter direito porque retomou aquela condição. Todos os demais benefícios que são causais, ou seja, todos aqueles benefícios relacionados a transporte, relacionado a auxílio combustível que o cara não está usando mais, ou qualquer outra coisa, por serem condicionais, eles deixam de ter seu sentido, né? A ideia
não é de ignorar, volto a falar, o prejuízo salarial, mas simplesmente de dar um tratamento jurídico adequado para as situações condicionais, é a minha opinião. Obrigado, Marcelo. Roberto, Sandor, Alberto, alguém quer complementar? Só um complemento, se for possível, Marcelo. A pergunta foi do Denner, que foi aluno nosso, e pelo menos eu dei aula para ele, continua sendo lá da instituição. Corroborando com o que o professor Marcelo citou, eu estava batendo o olho aqui, eu imagino que essa situação se enquadra na súmula 248 do TST. A reclassificação, a descaracterização da insalubridade por ato de autoridade competente repercute na satisfação do respectivo adicional, sem ofensa a direito adquirido ou a princípio da irredutibilidade salarial. Então, seria uma interpretação junto com o artigo 194, e exatamente isso que você falou. Eu não vejo a possibilidade de ter a exigência por parte da empresa de pagar esse adicional. Eu concordo. Bacana. Vou fazer a última pergunta. Vou fazer uma mistura. Tem uma pergunta da ex-aluna Desirê Troiano, do Unisal de Campinas, e o Lucas, ele não colocou o sobrenome. Como que fica a questão da contaminação do empregado? E isso é muito difícil caracterizar o nexo causal, porque ele pode se contaminar na empresa, ou na rua, ou em casa. Como que fica a questão da contaminação do empregado pelo Covid? Ele pode responsabilizar a empresa? E aí, indo na pergunta desses dois, né? Será que a gente pode dizer que agora álcool gel e máscara é EPI obrigatório para empregado que trabalha com público, por exemplo? Alberto? Bom, Marcelo, vamos lá. Eu acho interessante a pergunta, muito bem-vinda mesmo. Cheguei até a abordar um pouco sobre isso na primeira explanação. E, de fato, a responsabilidade, inclusive ontem, né, o próprio STF teve esse posicionamento informando que há, sim, uma responsabilidade por parte do empregador que deixa de observar esses critérios de saúde e segurança dos seus empregados. Então, observando uma situação como possível contaminação dos seus funcionários, a obrigação dele, né, queira ou não, de zelar pela saúde e segurança dos seus empregados. Então, o EPI acabou virando, claro, um EPI nesse período agora, né, como nós estamos vivendo, e o empregador, de fato, tem que exigir o cumprimento, fiscalizar, né, a utilização desses equipamentos de proteção individual como uma forma de proteção coletiva, né? E entendo até mesmo que ele podendo chegar até mesmo a justa causa, se caso houver uma recusa injustificada por parte desses seus colaboradores. E porque, de uma certa forma, se ficar comprovado o nexo causal, ele responde aí perante a Justiça do Trabalho por essa contaminação que foi adquirida no ambiente de trabalho. Roberto, alguma complementação, meu caro? Não, estou de acordo também, porque a gente vai vivendo isso na prática, né? E aí? Preciso trabalhar, o que eu faço? Mantenha, então, conceda para o seu empregado o meio ambiente de trabalho compatível, mais seguro possível. Então, concordo. Bom, são quase 20:07, está na hora da gente encerrar. Mas antes de encerrar, eu não poderia encerrar sem agradecer mais uma vez os coordenadores dos cursos de Direito, o Dorival, o Kleber, o Maurício e o Bruno. Também queria agradecer muito o nosso pró-reitor de extensão, o professor Antônio Wardson, que deu um apoio incondicional, e já vou fazer uma provocação para ele. Semana que vem eu quero fazer mais. E aí chamo os coordenadores Kleber, Bruno, Maurício e Dorival para a gente organizar, não sei se na área de direito penal, direito do consumidor, direito civil, direito de família, né? Também queria agradecer a equipe que nos deu apoio, marketing institucional da reitoria, na pessoa da Daniele, os marketings locais, e aí faço minha menção à Nara, do marketing do Unisal de Americana. Também agradecer muito a equipe de extensão de todas as unidades, e em especial a Maria, que trabalha com a gente lá em Americana, e a Vanessa, que trabalha com a gente em Campinas, fizeram todo o apoio. A equipe de TI, e aí faço o cumprimento ao Marcos,
que trabalha na inspetoria e nos deu toda a estrutura para acontecer esse evento hoje, que eu acho que foi um saldo extremamente positivo. Nós tivemos muita apreensão no que diz respeito à tecnologia, tivemos só uma queda aí momentânea e conseguimos recuperar rapidamente. Agradeço muito a participação dos alunos, tivemos momentos aí com quase 200 alunos participando ao mesmo tempo. Fico muito feliz e com o apoio de vocês a gente tem interesse em voltar a realizar outro na semana que vem. Vamos até escolher o tema. E por fim, né, não poderia deixar de agradecer mais uma vez os 4 professores aí que foram muito parceiros nessa empreitada, Marcelo Schoff, de Campinas, o Sander, de Americana, Roberto, de São Paulo, e finalmente o Alberto, de Lorena. Muito obrigado a todos, agradeço, e acompanhe a gente nas redes sociais, Unisal Oficial, lá no Instagram. A gente vai colocar a programação da próxima semana, se o nosso pró-reitor deixar o quanto antes. Valeu, muito obrigado. Obrigado.